Deus abençoe todos os que amam Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo por todos os séculos. Tenho em minhas mãos a chave da morte e da morada dos mortos. Amém? Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está à direita de Deus Pai. Ele tem as chaves na mão, significa o poder da morada dos mortos e o poder da morte. Morte e morada dos mortos, dois lugares. Vou provar isso para você pelas Escrituras Sagradas, que morte são lugares e morada dos mortos também são lugares. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Preste bem atenção. Então vi um grande trono branco e eis que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e os céus e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, abriram-se outro livro que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O abismo entregou seus mortos que nele estava, e a morte e a morada dos mortos entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vocês estão entendendo? Que a morte entregou os seus mortos. Se ela, a morte, entregou os seus mortos, é porque estavam detidos lá. Cadeias e penitenciárias. A morada dos mortos também entregou os mortos que estavam detidos nela. Se estavam detidos nela, se os entregou, é porque estavam lá, presos. Entregou para o julgamento. O mar ou o abismo, em outra tradução, também entregou os mortos que estavam lá. E cada um foi julgado segundo as suas obras, de acordo com a conduta, o comportamento, seu procedimento enquanto viviam na terra. Mas aqui diz que eles estavam detidos nesses lugares. Os espíritos, as pessoas, você e eu, nós e o mundo inteiro, poderemos então ser lançados nesses lugares. Depois que a gente morre, a gente vai para esses lugares, aguardar o juízo final. Mas se você é alguém que anda com o nosso Senhor Jesus Cristo, se você é uma pessoa que está no caminho santo, se arrependeu, se converteu, nasceu de novo, foi batizado no Espírito, está aguardando os mandamentos de Jesus, ama Jesus Cristo, certamente você não vai nem para a morte, nem para a morada dos mortos e nem para o abismo, mas sim para o paraíso. Capítulo 1, versículo 18. Eu tenho, disse Jesus, as chaves da morte e da morada dos mortos. Significa que se ele tem a chave abre e fecha. São lugares onde as pessoas são detidas. Ele pode tanto lançar pessoas lá, como tirar de lá. Inferno é traduzido como morada dos mortos, Hades, Sheol, sepultura, são essas traduções. Mas ele não está dizendo que as coisas terminam no caixão, no cemitério. Ele está falando do além, do depois, quando você falece, morre. Vocês estão entendendo como são lugares? Você não fica no espaço flutuando, você vai para um desses 3 lugares.
mas são diversos lugares e milhares e miríades de categorias de penitências e prisões. E cada um será julgado de acordo com suas obras, isto é, de acordo com a sua conduta, seu comportamento, suas palavras. Em outro episódio, Jesus diz que no dia do juízo os homens serão condenados ou justificados pelas palavras de sua boca. É por tuas palavras que você será justificado ou condenado. Palavras também são obras, palavras. Porque o homem bom, ele tira do bom tesouro do seu coração palavras boas. O mal tira do mau tesouro do seu coração palavras ruins. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Vocês estão entendendo? Então você pode discernir e se autoanalisar se o Espírito de Deus está dentro de você ou não. Você pode se autoanalisar pelas palavras que saem da sua boca. Se você é mentirosa, é mentiroso, você acha que o Espírito Santo está aí dentro de você? É claro que não. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. Se saem palavras inconsideradas, palavras maliciosas, palavras perversas, palavras arrogantes, estúpidas, palavras de falsidade, palavras malignas, você acha que o Espírito de Deus está dentro de você? É claro que não. De jeito nenhum. E por aí nós temos um discernimento e podemos saber antecipadamente se nós vamos para a morte, morada dos mortos, ou para o abismo, ou o paraíso. Por quê? Porque Jesus foi quem declarou: no dia do juízo, os homens serão justificados ou condenados por suas palavras. E por cada palavra vã, inconsiderada, indecente, nós seremos julgados. E também pelas nossas atitudes, comportamento. Nós podemos resumir, como o apóstolo Paulo fez, resumiu todos os mandamentos em um só mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Todos os mandamentos importantes, todos os mandamentos de Deus estão concluídos neste único mandamento. Se você amar o próximo como a você mesmo, você está cumprindo toda a lei de Deus. É a lei do respeito. Respeitar a Deus, respeitar o nome de Deus, as coisas de Deus, respeitar a palavra de Deus, respeitar o próximo, o terreno do próximo, as coisas do próximo, a vida do próximo. Respeitar todos, em todas as circunstâncias, em todos os lugares por onde você anda, aonde entra, onde sai, por onde passa. Você está entendendo? Amar ao próximo é respeitar. Respeitar a Deus e respeitar as pessoas, as criaturas. Vocês compreenderam? Por isso, existem essas cadeias e prisões e Jesus tem a chave, o poder. Ele é o primeiro e o último, aquele que vive. Esteve morto, mas eis que vive para todos os séculos. E tem o poder de lançar lá e de tirar de lá quem ele quiser. Ele é o Filho de Deus, está à direita de Deus, recebeu de Deus Pai autoridade e poder nos céus e na terra. Jesus Cristo, ele está governando, ele está reinando em nome de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Deus único. Ele está reinando, governando. Jesus Cristo está reinando. Mas seu império, seu reinado na terra ainda não se estabeleceu. Isso vai acontecer na 7ª trombeta. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, Jesus descerá dos céus com seus exércitos de anjos e
estabelecerá definitivamente seu reinado sobre toda a face da terra. Quem serão as autoridades? Quem governarão a terra? Os santos do Altíssimo. Apocalipse capítulo 19, aí fala sobre a volta de Cristo, o que vai acontecer, capítulo 19. Porém, existe aqui na palavra de Deus esta referência muito importante, que são essas prisões, esses lugares. Mateus capítulo 5, versículo 23 a 26, também nos dá uma definição desses lugares aqui, que é a morte e a morada do norte. Vou recitar agora para você esses versículos do capítulo 5 de Mateus, versículo 23. Se estás diante do altar para apresentar a tua oferta diante de Deus e ali você se lembrar que tem alguém contra você, deixa a tua oferta ali, vá primeiro se reconciliar com o teu irmão, com o teu próximo. Só depois volte para oferecer diante de Deus a tua oferta. Entra logo em acordo com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz às autoridades policiais, e você seja lançado na prisão. Digo que de lá você não sairá enquanto não pagar o último centavo. Cadeia, prisão, porque não entrou em acordo, não se reconciliou, não pediu perdão. E tem o lado inverso da coisa, é quando alguém também não perdoa, porque se não perdoar aos homens suas ofensas, suas dívidas, também vosso Pai Celeste não vos perdoará. Aí nós temos uma parábola importante em Mateus capítulo 18, quando Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo? 7 vezes? Ele diz, não, 70 vezes 7. Isto é, perdoar sempre, sempre. E Jesus prega, a partir do versículo 21, Mateus 18, 21, ele prega a parábola de um rei que vai ajustar contas com os seus servos. E ele fala de dois, um que lhe devia uma fortuna e outro que devia picuinhas, uma mixaria, para aquele que devia a ele uma fortuna. Ele finaliza esta parábola a respeito do perdão, ele finaliza no versículo 34 e 35, dizendo, por que você não perdoou ao teu irmão? Assim como eu te perdoei, disse o rei. Por isso, lançai-o na prisão, e de lá ele não sairá enquanto não pagar o último centavo. Versículo 34 e 35. É isso que fará meu Pai do céu, se vocês não perdoarem a seus irmãos de todo o vosso coração. Então, perdoar de coração não é perdoar com palavras apenas. É receber a pessoa e abraçá-la de novo. É fazer como uma criança faz. O perdão de uma criança com outra criança que brigaram, eles voltam a brincar de novo juntos. Um vai na casa do outro e eles se divertem, brincam de bola, soltam pipa, fazem as brincadeiras juntos de novo. Um vai na casa do outro e aceita, abraça de novo o amiguinho. Perdoar de coração é aceitar a pessoa na casa, na vida dela, novamente. E nunca excluir. Você está entendendo? E quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, tem esse detalhe ali, em Lucas capítulo 11, versículo 4, tem esse detalhe que diz assim, da oração do Pai Nosso, Pai, perdoa-me os meus pecados, assim como eu tenho perdoado todos aqueles que me devem ou me ofendem. Tem esse detalhe no versículo 4 da oração do Pai Nosso. Lucas 11, versículo 4. Estou dizendo a Deus que eu perdoo
todos aqueles que me ofenderam e me deviam. Se trata de dinheiro, coisas também, não só ofensas de palavra, mas dinheiro, coisas que as pessoas deviam, não pagaram porque não queriam pagar, não pagaram porque não podiam pagar. Você está entendendo? Mas você perdoa, você é cristão. Porque se vocês não perdoarem aos seus irmãos de todo o coração, também vosso Pai Celeste não vos perdoará. Porque nós também precisamos pedir a Deus perdão todos os dias. Todos os dias nós erramos. Precisamos pedir a Deus em nossas orações perdão. Independente da oração do Pai Nosso. Todos os dias. E como é que Deus vai nos perdoar? Se tem gente que nós não perdoamos. De jeito nenhum. Sua oração está sendo inútil, em vão. Você está entendendo? Então, prisão, cadeia. E aonde são esses lugares? Na morada dos mortos e na morte. São palavras. Você está entendendo? Mas essas palavras significam lugares. Como aqui neste mundo há cadeias e penitenciárias, do outro lado há muito mais. E lá Deus não faz acepção de pessoa. De jeito nenhum. Ele não faz acepção de ninguém. Se é rico, se é pobre, se tem título, se é famoso ou não. Se é grande, pequeno, forte ou fraco, gordo ou magro. Ele não faz distinção de ninguém. Título, se é rico, se tem muito, se não tem. Não faz distinção. Cada um será julgado segundo as suas obras. Segundo as suas palavras. Atitude. Reação, comportamento que você tem para com as pessoas durante o dia e a noite. Que você encontra pessoas todo dia. É da família, é vizinhos, é na rua, em todos os lugares. Você encontra gente. Tem criaturas em volta de você. Você está entendendo? E como você se comporta? Qual as tuas palavras e ações? Por que caminho você anda? É por aí que nós seremos avaliados diante de Deus. Você está entendendo?